Esse estudo tá longo, né? Longo porque a gente é teimoso, por isso que tem que ser longo assim. Teimoso continuar insistindo nos mesmos egoísmos e mundanismos. Mas você botou um monte de slide, muito difícil. Bom, vou dar uma lembrada mais ou menos o que nós falamos até agora. Não ameis o mundo. Então, comecei definindo o que é o mundo, né? O mundo é um sistema, né, controlado pelo diabo. E como que o mundo funciona? Tudo que faz parte desse sistema é, é usado pelo diabo para nos atrair, seduzir e corromper. Então, expliquei, dinheiro é neutro, profissão é neutro, né? Todas essas coisas são neutras em si, mas como eles fazem parte do sistema do mundo, o diabo usa essas coisas para nos atrair, nos seduzir e nos corromper. Então, no final, o dinheiro não é neutro. Ele nos seduz. A profissão, ela também é usada para nos atrair, nos seduzir. Tudo, a mídia, as artes, o esporte, tudo faz parte do sistema e tudo é usado para atrair, seduzir, corromper. O mundo se opõe à obra de Cristo, né? Satanás, ele está controlando, então, o mundo, e por isso amar o mundo se opõe ao amor de Deus, impossibilita. Não tem, quando fala impossibilita, não tem como amar o mundo e amar o Pai. Agora, o que é amar o mundo? Aí que é surpreendente, né? Porque as pessoas pensam que amar o mundo é como esse amor entre duas pessoas, o amor que a gente tem pelo pet, né? Mas o amor aí é três coisas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, essas coisas que são o amor ao mundo, elas são sutis, invisíveis e imperceptíveis. Você não percebe. É como o sapo, né? Se você jogar o sapo na água quente, ele entra e pula, sai fora da água quente. Mas se você colocar o sapo na água fria, né, na água normal e for aquecendo, ele vai pouco a pouco sendo cozido lá sem perceber. Então, o mundo é assim, ele vai nos cozinhando, é algo sutil, invisível, você não percebe. Então, o mundo, ele nos controla, ele nos afasta da vontade de Deus, né? O mundo, esse sistema, ele nos atrai, nos seduz e nos corrompe. Então, aí eu fui depois explicando, né, como funciona a concupiscência da carne a uma concupiscência dos olhos. Então, vamos dizer aqui, o nosso corpo, esse corpo que você tem aí, ele é usado para te atrair, seduzir e corromper. Por quê? Aqui está a sua carne, né? E diversas formas o teu corpo está, a carne que está aqui, está te atraindo, seduzindo e corrompendo. Os olhos, né? A gente acha que os nossos olhos, tal, são neutros. Não. Os nossos olhos são corruptíveis.
né? Ele tem uma concupiscência, né? Eles não são neutros. E a soberba, o orgulho, o eu, o ego, né? Então a gente diz que o orgulho é a fonte que alimenta esses pecados todos. Por quê? O orgulho é o eu, o ego, né? O egoísmo. Então isso é que alimenta, né, os pecados. E aí depois eu falei sobre a transitoriedade do mundo, que ali no texto fala, o mundo passa. Então, todas essas coisas passam, vão acabar, todas essas coisas vão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, vamos ver a suprema importância de se conhecer e fazer a vontade de Deus. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. A questão não é apenas conhecer a vontade de Deus, mas fazê-la. Então, hoje a gente ensina na igreja, a gente prega, e o maior problema é o cara conhece, mas não pratica. Ele ouve, mas não vive, né? Então, conhecer a vontade de Deus não é suficiente. Por isso que é a suprema importância, você precisa conhecer, isso é importantíssimo, mas não adianta só conhecer, é conhecer e fazer a vontade. Por isso, no versículo 17 diz isso, né? Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Precisamos conhecer a vontade de Deus, mas não somente conhecê-la, devemos vivê-la. A ideia do texto é aquele que conhece a vontade de Deus e vive-a. Esse viverá eternamente. Tiago 1,22 diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Olha, ultimamente eu tenho pensado o quanto nós vivemos no engano. Engano, né? A gente acha que é um bom cristão, a gente acha que estamos vivendo, né, a vida cristã. Mas, na verdade, nós ouvimos, mas não praticamos a palavra. Você pode obedecer a letra, mas não fazer a vontade do Pai. Isso tem a ver com obedecer o Espírito que está por trás da palavra. Então, 2 Coríntios 3:6 diz, o qual nos habilitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, hoje a Bíblia, né, nós temos muita gente que gosta, né, de ouvir a palavra, gosta de estudar a palavra. Eu vejo muitas pessoas na igreja que querem estudar, que querem conhecer mais a palavra, mas conhecer não basta. Tem que o quê? Vivê-la. A palavra de Deus não diz diretamente para você, larga o seu emprego e vá para a África. A palavra de Deus não diz diretamente para você doar seu notebook para um missionário lá na Índia. Mas se essa é a vontade de Deus, você deve fazê-la. Outra coisa importante e sutil é que você pode obedecer às leis, aos mandamentos, e não fazer a vontade de Deus como os fariseus. Fazer a vontade de Deus, então, tem a ver com o coração. É fazer de coração.
Por isso, nesse texto, diz claramente que o que está dizendo? Qual que é a vontade de Deus aqui? O que é bem claro no texto de João 2, 15 a 17? Não ameis o mundo. Então, essa é a vontade expressa de Deus. E o que ele está expressando? Teu coração não pode estar no mundo. Mas o quê? Amar a Deus com todo o seu ser e com todo o seu coração. Então, aqui, fazer a vontade de Deus é uma questão de amor. E não é possível amar o mundo e amar o Pai. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus, do Pai, não está nele. Não tem. Se você ama o mundo, você não tem o amor do Pai. É impossível. Fazer a vontade de Deus, então, é uma questão de coração e também de ação. Não é só de ação, mas de coração. Aquele que faz a vontade de Deus. Então, isso é importante. Separação entre o mundo e o reino de Deus. Em Juízes, capítulo 1 e 2, Israel, o povo de Deus, alcançou finalmente a terra prometida e estavam prontos para tomar essa terra. Contudo, a ordem de Deus não foi apenas tomá-la, mas retirar de lá todas as nações que a ocupavam para não se contaminar. Deuteronômio 7,16. Consumirás todos os povos que o Senhor teu Deus te entregará. Os teus olhos não terão piedade deles, e não servirá a seus deuses, pois isso te seria por laço. Então, Deus claramente não queria que o povo de Deus se misturasse com outros povos para não se contaminar. Então, havia uma ordem muito clara. Olha, Deuteronômio 2,6, e o Senhor teu Deus, eu, Senhor teu Deus, as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, e cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura, porque povo santo é o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. O que está claríssimo aqui é que o povo de Deus não podia se misturar com outros povos, porque eles seriam contaminados. O Senhor escolheu Israel para seu povo, portanto, não deveria se misturar com gentios e até animais e qualquer coisa material. Uma coisa que eu achava estranho é que vocês conhecem, eu não pus aqui o texto, que Deus fala para matar tudo, até crianças de peito. Até crianças de peito. Manda destruir até os animais e não pegar qualquer coisa material. Poxa, você fica pensando assim, pô,
Tá bom, não quer se misturar com o povo, com as pessoas, tal. Vamos eliminar ela. Mas por que os animais? Os animais você pode utilizar para alimentar, e as coisas materiais lá, digamos, tenha cobertor, tenha talher, tenha ouro, prata. Por que que até ouro e prata eles não podiam pegar? Então, quando você começa a entender o mundo como um sistema, era que quando eles estivessem lá, todos aqueles animais, todas aquelas coisas materiais, ficar pensando assim, puxa, isso aqui é útil para mim, eu preciso disso aqui. Então, Deus destrói tudo isso, porque eu vou suprir, eu sou o seu tesouro, eu sou aquele que te sustenta. Então, vocês não precisam de nada disso, porque eu sou o suficiente para vocês. Vocês entenderam? Por que que até os animais e as coisas materiais tinham que ser destruídos? Então, não era porque aquilo lá não tinha valor. Poderiam ter usado, mas didaticamente, eu creio que Deus estava falando. Tudo que é do mundo se afasta, se aparta, porque tudo isso vai te contaminar. Essa é a ideia. O Senhor não quis um povo misto, com um pé nele e o outro no mundo. Ele quis o povo para ser totalmente, completamente entregue a ele, pois Deus sabia que qualquer mistura com as nações do mundo os afastariam dele. Apesar da clareza da ordem de Deus, Israel negou a seguir. Manassés, Juiz 1:17, Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem mesmo dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanac com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dó, tampouco expulsou Efraim, os cananeus, tampouco expulsou Zebulon, tampouco Azer expulsou os moradores de Aco, tampouco Naphtali expulsou os moradores tal, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, eles foram tributários, os moradores, quer dizer, os caras pagavam dinheiro para eles, mas eles, você vê a ordem de Deus, eles não obedeceram e, enfim, esses povos acabaram corrompendo o povo de Israel. Separação entre o mundo e o reino de Deus. Enfim, eles desobedeceram a Deus e isso teve consequência. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores dessa terra, antes derrubareis os teus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isto? Em vez de se separarem dos gentios, Israel misturou-se com eles e negou de expulsá-lo. Provavelmente eles devem ter tido razões, né? Eles devem ter pensado que o que Deus tinha dito era demais e que no final eles podiam servir a Deus, tendo os gentios vivendo no meio deles. Não é difícil encontrar desculpas para não cumprir a vontade de Deus. Olha, tem um monte de coisas na palavra que Deus nos ordena. E por que a gente não obedece? E por que a gente não faz? Por que Deus está dizendo não ameis o mundo e a gente está amando o mundo?
Então, a gente tem um monte de explicações. Não, mas eu preciso disso. Ah, não, mas isso aqui é importante. Não, porque isso aqui é útil. Ah, não, isso aqui não tem problema. Então, nós também, como povo de Israel, estamos dando desculpas e desculpas e desculpas e estamos nos amarrando, abraçando, nos conectando, nos aliançando com as coisas desse mundo. Então, Deus fala, não se misture, não faça acordo, derrube os seus altares, façam isso, isso, isso. O que acontece? Chega lá, eles não obedecem. E ainda acham que estão agradando a Deus. Não, não tem problema. Então, é muito fácil você encontrar desculpas para não cumprir a vontade de Deus. Existem muitas desculpas que alguém pode encontrar para justificar para se ter uma vida mundana. Eu estava lá na Suíça e tinha um cara que era um ministro de louvor muito bom. O cara cantava muito, ministrava muito bem, tocava violão muito bem. E eu não vi na Europa um ministro de louvor tão bom quanto esse rapaz. E ele estava se envolvendo com prostituta, levando 2, 3 mulheres para sua casa, e ele filmava vídeos, e algumas pessoas acabaram vendo isso. Não sei se era vídeo ou foto, né? Agora eu tô meio... Bom, enfim, o pessoal pediu para eu conversar com ele, eu sentei para conversar com ele. E olha só o que ele disse para mim, falou, Marçal, o que eu já fiz para Deus, o que eu já fiz para Deus, já justifica tudo que eu estou fazendo hoje. Eu já fiz tanto para Deus. Quer dizer, ele achava que Deus, e ele disse meio assim, como se Deus estivesse em débito com ele por tantas coisas que ele já tinha feito para Deus. Então, na cabeça dele, é que Deus estava devendo, que ele podia fazer as coisas erradas, que não tinha problema, porque Deus era devedor de tantas coisas que ele já havia feito para ele. Então, a gente, na nossa cabeça, a gente pode arrumar um monte de justificativa para viver uma vida mundana. E olha, quando eu digo viver uma vida mundana, talvez você esteja pensando, não, eu não tenho uma vida mundana. Se você está com teu coração nas coisas do mundo, a tua vida é mundana. A tua vida está conectada com o mundo. Como? Não ameis o mundo pelo amor. Contudo, a verdade que era que Deus tinha falado, ele falou ordenando a seu povo para se separarem dos gentios. E aqui, qual que é a ordem expressa de Deus? Não ameis o mundo e tudo que nele há. O mundo e tudo que nele há. Se aparte dessas coisas. Não se apegue, não ame essas coisas. Não o mundo como sistema e tudo que nele há. Assim como Deus falou a Israel, ele tenha falado a nós, seu povo, ordenando-nos a não juntarmos aos incrédulos. 2 Coríntios 6, de 14 e 8. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel?
E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pais, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quer dizer, não faça acordo, não se alie aos infiéis, não tenha sociedade com esses caras, porque eles vão contaminar o seu negócio, vão contaminar a sua vida. Por quê? Porque eles estão debaixo do sistema do mundo. Quem controla o mundo é o diabo. Então, pelo mundo, o diabo controla o coração dessas pessoas. Deus havia falado, ele quer seu povo como um povo santo, sem mistura alguma com o mundo e suas práticas. Ele não quis que Israel se misturasse com os gentios, porque ele sabia que tal mistura os levaria para longe dele e próximo dos gentios, o que aconteceu em Juízes 2, 11 a 13. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Serviram aos Baalins, você vê, eles fizeram, não expulsaram, não obedeceram a Deus. O que aconteceu? Eles que começaram a servir aos deuses daquela terra, deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Olha, irmãos, a gente acha que é impossível, né? Mas o que aconteceu? Eles acabaram o quê? Depois de 40 anos, quando eles vão e entram na Terra Prometida, né? Por rebeldia, eles ficaram 40 anos no deserto. Depois disso, eles entram na Terra. Deus manda matar tudo, não deixar nenhum, não se aliançar, expulsar esses caras da Terra. Mas não teve jeito. Eles permitiram, não expulsaram, e acabaram, então, servindo aos deuses naquela terra, como Deus havia falado. Então, a mistura do povo de Deus com os gentios sempre estará perda. O amor ao mundo anula o amor do Pai. E a união com incrédulos leva ao esquecimento do Senhor e a adorar os seus deuses que os incrédulos adoram. O amor a Deus esfria quando seus filhos começam a olhar ao mundo, para as nações ao redor deles. Quando eles permitem o cuidado desse mundo, a sedução das riquezas, o desejo pelas coisas desse mundo, que entrem em seus corações e se afastem do Senhor. Assim como os gentios fizeram, os israelitas se afastaram de Deus quando os israelitas permitiram que ficassem na terra prometida. Marcos 4, 19, né, da parábola do semeador, diz assim: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então, nos tornamos, amar o mundo anula o amor de Deus, nos tornamos inimigos de Deus. Então, ele chama adúlteros e adúlteras. Né? Você sabe que
no Velho Testamento, Deus acusava eles de estarem se prostituindo, né, adorando outros deuses, servindo a outros deuses, era prostituição. Aqui ele está chamando de adultério. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se o quê? Inimigos de Deus. Muitas igrejas têm essa frase, somos igreja, amigos de Deus, né? Mas será que nós somos amigos de Deus ou somos inimigos de Deus? Não é porque a gente está na igreja, a gente é amigo de Deus. Não é porque a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente é amigo de Deus. Os fariseus pareciam ser amigos de Deus, mas eles eram amigos do mundo. Por quê? Porque eles estavam amando o mundo. Como assim? Guiados pela concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, a gente pode achar que a gente não é amigo do mundo, mas se a gente está sendo dominado pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida, nós nos constituímos inimigos de Deus. Tiago chama-os de adúlteros. Adúltero é aquele que está casado, mas tem relacionamentos fora dele. De forma similar, adúltero em Tiago 4, aquele que, embora em uma aliança com Deus, e apesar de estar comprometido com o Senhor Jesus, ele está também em outras alianças e declaradamente aliança com o mundo. Isso o torna adúltero. Adúltero, então, o inimigo, o amigo do mundo é um adúltero. Será que nós não estamos cometendo adultério? É isso que Tiago está falando. Ele está acusando os irmãos deles serem adúlteros, né, traindo a Deus. Segundo 2 Coríntios 11, 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Em outras palavras, é adultério ter um relacionamento com o Senhor e simultaneamente buscar uma amizade comum. Amizade com ambos, o mundo e com Deus, é impossível. No coração do homem de Deus, apenas Deus deve morar. E Deus não aceita outro coabitando lá. Lucas 10, 27. Respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. É impossível servir a dois senhores. É impossível ter nossos olhos fixos em ambos, Deus e o mundo. Mateus 6, 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. É impossível termos os nossos corações no céu, porque diz, né? Não acumuleis tesouros na terra, mas acumuleis tesouros nos céus, porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o vosso coração. É impossível
ter o nosso coração no céu, quando o nosso tesouro está em coisas da terra. Não podemos caminhar nos caminhos de Deus, tendo nossos olhares fixos nas coisas do mundo. Jesus é o nosso único caminho, não tem outro caminho. E devemos caminhar com os olhos fixos no Senhor Jesus somente. Hebreus 12, 1 e 2. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e aceitando a destra do trono de Deus. Então, os olhos fixos, Jesus, ele deve ser o centro da nossa fé, né? E capítulo 11, ele descreve o que é fé. E essa fé deve estar focada em Jesus. Portanto, Colossenses 3, 1 e 2, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, buscai as coisas que são de cima. Como nós estamos, vamos dizer assim, vou perguntar para ficar mais claro, porque a gente pode pensar, não, eu estou fazendo isso. Então, eu vou perguntar, você está claramente buscando, vivendo para as coisas lá da eternidade? É isso que você está fazendo hoje, que nós estamos fazendo hoje, buscando e vivendo para as coisas lá do alto, juntando tesouros lá do alto. Então, se a resposta claramente é não, então é fácil de você saber que você está buscando as coisas da terra. Então, quando a gente pensa assim, eu pergunto, né? Você está buscando as coisas da terra? Você automaticamente, não, eu não estou pensando nas coisas da terra, eu penso nas coisas de Deus, tal, não sei o que. A gente pensa assim, mas aí quando você pergunta, você está buscando as coisas lá de cima, as coisas eternas? Paulo diz que ele busca uma coroa incorruptível, que é incorruptível, eterna. É a meta dele. É isso que você está buscando? Então, mesmo servindo a Deus, você quer ver os frutos do seu trabalho aqui na terra, você quer ver a sua igreja crescendo, você quer ver o seu ministério crescendo, o foco está nas coisas aqui da terra e não nas coisas eternas. Porque até essa visão de ministério crescendo, frutos e tal, por quê? Porque estão sendo movidas, essas coisas estão contaminadas, porque estão sendo movidas pela nossa soberba na vida, o nosso ego. As coisas em que devemos ter em nossas mentes são as coisas do alto, onde Cristo está. O foco único do cristão, qual que é? É o Senhor Jesus, que está lá. Então, é focar no Jesus ali, assentado à destra de Deus. Tudo mais, mesmo sendo lógico e bom, é uma visão errada que nos leva a caminhos errados. Mas eu preciso, né? Eu vou dar, já vou avisar, eu vou dar ainda mais um estudo, que esse será a conclusão dessa série que eu estou dando, que vai mostrar essa questão de fé e trabalho. Então, se pegar 10 pessoas e perguntar por que vocês trabalham, todas elas vão falar, não, eu preciso pagar as contas,
preciso comer, e eu vou mostrar que esse pensamento é um pensamento mundano e não bíblico. Então, eu preciso depois fundamentar isso biblicamente. É lógico, colocar essa frase fora de contexto assusta qualquer um. Mas, dentro de um contexto bíblico, você vai entender que esse é um pensamento errado, uma visão errada que vai nos levar a caminhos errados. Parece lógico e bom. Eu preciso trabalhar para pagar as minhas contas, ou eu preciso comer e beber e vestir. É lógico e bom. Mas essa é uma visão errada que vai nos levar a caminhos errados. Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. Negar a si mesmo, tomar a cruz, tem a ver com morte. Né? Ele diz no versículo 25, por que tomar a cruz? Por que negar? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. É importante usar sempre essa palavra, morte. A cruz faz parte da vida cristã. Você não pode seguir a Cristo sem cruz, sem negar a si mesmo. Não tem. E se você não está disposto a morrer, você não vai viver. Porque se você quer salvar a sua vida, você vai perder. E se perder a vida por amor a mim, você vai viver. Então, a cruz simboliza a morte, mas eu gosto sempre de usar a palavra morte que traz vida. E não morte, morte por si só, mas uma morte que traz vida, né? Então, se você não morrer, você não vai viver, você não vai seguir a Cristo. Mas morrer para o quê? Aí o 26 diz, pois que aproveita. Então, o porquê liga ao 24, né? Tomar a cruz e negar a si mesmo, porque você tem que morrer. Você quer curtir a vida, curtir isso, aquilo, você vai morrer. Mas se você abrir mão da carne, dos desejos, né, da soberba, tudo, você vai viver. Pois, então, o pois está ligando ainda ao 24, por isso que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Então, negar a si mesmo e tomar a cruz tem a ver com morrer, morrer para as coisas do mundo. Caminho de Jesus Cristo, o caminho certo, não é o caminho do ego, do egoísmo, da soberba, mas o contrário. Caminho da morte do eu, da renúncia de si mesmo, do ego, do egoísmo, do orgulho. Para fazer vontade de Deus, você deve abrir mão da sua vontade, do seu eu. Aquele que quer segui-lo não deve buscar suas próprias vontades, mas a vontade daquele que morreu por ele. Não tem como você fazer a vontade de Deus e a sua vontade. Você tem que decidir. As duas não é possível. Porque o amor, 2 Coríntios 5, 14 e 15, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morrerão. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus Cristo morreu
para que não vivamos para nós mesmos, mas para Ele que morreu por nós. É interessante que hoje é uma sutileza nas pregações, né? Que diz assim, não, agora Cristo morreu para que você viva, agora você vai viver, você vai conquistar, você. Então, você começa a viver inconscientemente, estimulado pelas mensagens de hoje, começa a viver para quem? Para você mesmo, para conquistar coisas para você mesmo, para desenvolver coisas para si mesmo. Quer dizer, o que ele está querendo é que não viva mais para si mesmo. Parar de fazer isso. Mas o jeito que nós estamos pregando a mensagem hoje parece que estimula você a viver mais para si mesmo e não viver para aquele que morreu. Então você tem que morrer o quê? Crucificar o seu eu, o seu ego, as suas vontades, seus desejos, a sua carne, seus olhos, a sua soberba. Senão você não consegue viver para Cristo. Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Nós também seguimos a Cristo e não seguimos a concupiscência da carne, dos olhos ou a soberba da vida. Nós temos que decidir a quem seguir. Ou seguimos a Deus ou ao mundo. Não existe meio termo aceitável. O caminho de Deus é contrário ao caminho do mundo. E nós não podemos seguir a ambos. Não tem aquela ideia do pé em duas canoas, né? Então, a palavra contrasta dois tipos de vida: quem ama o mundo e quem ama o Pai. Características de quem ama o mundo: a sua vida está fincada nas coisas desse mundo, a sua segurança, sua esperança, o seu prazer estão nas coisas desse mundo. Por isso que as pessoas querem ter casa, querem ter carro, um bom emprego, querem ter MBA, querem ter isso, aquilo, tudo buscando sucesso nesse mundo, segurança e a esperança e o prazer está nas coisas desse mundo. Ele está sendo guiado sutilmente por trás dessa segurança, esperança, prazer, ele está sutilmente guiado pela concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. São como os fariseus e os escribas que Jesus criticou. Vive para conquistar e desfrutar das coisas desse mundo, e às vezes até vestindo capa espiritual, como os fariseus faziam. Tem o discurso, tudo para a glória de Deus, mas na verdade, lá no fundo, na verdade, é guiada pelo amor ao mundo, que é essas concupiscências carne dos olhos soberba da vida. Alguns dizem, o meu desejo é conquistar as coisas do mundo para investir no reino, é usar as coisas desse mundo para o reino. Então, eu já ouvi muitos jovens, muitos homens dizer, não, eu quero investir no reino, eu quero conquistar o mundo, ganhar dinheiro para poder investir nas coisas de Deus. A maioria das pessoas estão até hoje tentando conquistar e não conquistaram nada e ficaram escravos desse mundo e não investem nas coisas do reino de Deus. Então, é uma armadilha, é o invisível, imperceptível, é o invisível, sutil e imperceptível. É aquilo que atrai, seduz e corrompe. Mas, sutilmente, o centro dessa motivação, que o cara diz, não, vou investir no reino de Deus, é a carne, os olhos e a soberba da vida. Característica de quem ama o mundo. Queremos fazer a obra de Deus sem nos desprezar do mundo, sem nos desprender do mundo. Aí justificamos e damos aparência do bem,
mas a motivação sutil, invisível, imperceptível é carnal e egoísta. Tanto que primeiro ele vai se, né? Não, eu vou ser um missionário em outro país, né? Para ele ser missionário em outro país, ele vai com todo o conforto que ele pode ter aqui na Terra. E primeira coisa, ele vai ver uma casa boa, vai ver se o dinheiro que ele vai levantar vai estar seguro, ele vai. Então, o missionário, muitos que são homens de negócio e querem ser missionários, fazedores de tenda, muitos deles querem ir, né? Não depender de oferta, querem ir com todo conforto, né? Então, queremos fazer a obra de Deus sem nos desprendermos do mundo. Aí justificamos e damos a aparência do bem, mas a motivação sutil, invisível e perceptível é carnal e egoísta. O homem que se apega às coisas desse mundo está entregando sua vida a essas coisas do mundo, que, em outras palavras, é amar o mundo. Uma pessoa que ama o mundo pode ter uma aparência espiritual, pois ela ora, jejua, ser um grande orar, pois orar, jejuar, ser um grande líder e até ser pastor, mas ela é como um fariseu. Eu acho assim, um pastor, eu vi uma vez uma foto de um pastor que comprou uma Ferrari, né? Então, é uma coisa assim, você pensar, né? Uma Ferrari é uma fortuna, né? É um luxo, assim, que a pessoa está tendo, né? Eu não sei como é que uma pessoa dessa pode achar que está desprendido das coisas do mundo. Ele pode ser um pastor, ter uma igreja crescendo, um monte de gente, tudo, mas isso, para mim, aponta uma coisa séria. Ele está mostrando características de quem ama o mundo. A estratégia do diabo é, através desse sistema do mundo, enganar e iludir o homem para que ele busque as coisas desse mundo, nas coisas desse mundo, a sua felicidade e paz. Mas no final é morte em vez de vida. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Em resumo, aquele que ama o mundo, aquela pessoa que, de uma maneira sutil, invisível e imperceptível, para si mesmo, ela não percebe, tem a sua vida guiada, diria, controlada pela concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. Características de quem ama o Pai. Ele não vive para conquistar as coisas que se podem ver, concupiscência dos olhos, mas vive para conquistar as realidades invisíveis. Olha, essa é a pergunta. Você está sendo motivado por conquistar as coisas eternas, as coisas invisíveis, as coisas que estão lá no céu? 2 Coríntios 4:18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O que tem que estar no nosso coração? É esse olhar, essa visão das realidades invisíveis, as coisas eternas. É isso que nós estamos buscando. Então, ele tirou o foco das coisas desse mundo e passou a buscar e pensar nas coisas eternas e nas coisas que não são da terra. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado a Deus, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Desarraigar é nos tirar
com raiz e tudo desse mundo. Não podemos deixar mais nenhum fio de raiz. É nos tirar com raiz e tudo desse mundo. Tem o seu coração, então, na eternidade. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, mas acumuleis tesouros no céu. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Toda a sua vida e energia é focada nas coisas eternas e não nas coisas terrenas. É perigoso você querer se separar das coisas do mundo. Tem gente que quer viver como ermitão no mundo. A ideia é que o teu foco não está aqui, está lá. Então, não é só tirar o foco do mundo, né? Vou viver uma vida de reclusão, tal. Não, o teu foco está lá. Então, enquanto você vive uma vida aqui na Terra, gerando o quê? Recompensas no céu, gerando coisas eternas, gerando frutos eternos, você vai vivendo aqui na Terra. Então, o monge que se isolou lá na montanha, né, lá num lugar isolado, houve um engano nisso, né? Porque não é para a gente se afastar do mundo, mas é para focar, não focar nas coisas da terra e focar nas coisas eternas. Então, não é se isolar do mundo. Então, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. O que é algo incorruptível? É algo eterno, que vai durar para sempre. Não corro eu não sem meta. Assim, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro no meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então, o atleta lá, preparando, né, na Grécia para Roma, ele esmurrava o corpo, ele batia na pedra, levantava, fazia exercício, né? Ele se dedicava porque ele tinha um foco, a coroa, mas era uma coroa corruptível. Mas nós estamos atrás de uma coroa eterna. Então, o nosso foco, a nossa energia, né? O cara está dando soco no corpo, não quer desferir corpo no ar, ele não quer desperdiçar energia. O foco dele está nas coisas eternas. Eu acho que hoje é o grande desafio nosso, né? Que se o nosso foco, a nossa energia estiver nas coisas eternas, nós tirarmos o foco das coisas desse mundo e focarmos nas coisas eternas, então as coisas vão começar a mudar. Se considerar embaixadores, estrangeiros e peregrinos nesse. 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, né? Como se Deus nos insultasse. Embaixadores são pessoas que moram temporariamente num país estrangeiro. São apenas representantes de seu país e mordomos de tudo que tem. Quando deixam o país, deixam tudo, pois nada lhes pertence. Eles são estrangeiros e peregrinos. Hebreus 11:13. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe, porém de longe, e saudando-as e confessando, estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Não sei se vocês conhecem o Dan Duque, mas o Dan Duque é um cara excepcional, um homem de Deus, que influenciou Ana Paula, David Keelan, Cirilo, Nívia, toda essa geração de adoradores receberam uma mais grande influência do Dan Duque. Dan Duque que influenciou muito a adoração espontânea, né? E eu levei o Dan Duque lá em Pompeia, aprendi muito com ele.
Quando eu peguei ele no aeroporto e estava levando para Pompeia, nós estávamos na estrada e havia uma paisagem bonita e um sol assim, sabe aquele sol sem nuvens, né? Aquele dia lindo, lindo, lindo. E ele falou assim bem para mim, Marçal, eu já não me sinto mais confortável nesse mundo. Eu acho que eu já não sou mais desse mundo. Eu achei o cara meio doido. Eu achei conversa de doido, né? Mas, olha só, ele se sentia estrangeiro e peregrino. Aqui não é mais a minha terra, né? O meu mundo é lá, para lá que eu quero ir. Eu acho que a gente está muito buscando conforto, né? E vida aqui na Terra. Ele se desprendeu desse mundo e vive para alcançar a pátria celestial. Hebreus 11, 15, 16. Se estivessem pensando naquela pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, eles esperavam uma pátria melhor. Isso é o quê? A pátria celestial. Então, esses homens de fé, eles não estavam pensando numa pátria terrena, né? Porque se eles estivessem pensando, eles podiam voltar para lá. Mas eles estavam pensando na pátria celestial. É esse o foco, né, esse é uma característica de quem ama o Pai. Na verdade, não temos, Hebreus 13, 14, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, que é a eterna, né? Pátria celestial. Como fruto do amor de Deus, ele vive para fazer a vontade de Deus. O seu prazer está em fazer a vontade de Deus. Então, outra característica é fazer a vontade do Pai. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Conclusão. O cristão está no mundo, mas não é do mundo. Eu tenho-lhes dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde no mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. O cristão é chamado do mundo e enviado de volta ao mundo como luz e testemunho. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Temos que evitar que o mundo não, temos que evitar que o mundo não entre em nosso coração. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Que possamos viver conscientes de que o amor ao mundo nos faz inimigos de Deus. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eterna. É a vida eterna. O que devo fazer diante disso? Nos desprender da coisa do mundo, abrir mão do sucesso, riqueza, posses e todas as coisas do mundo. Exemplo, né, agora avançou o tempo, né? Mas eu fui influenciado pelo Hudson Taylor. E o Hudson Taylor, quando era jovem, ele se desprendeu das coisas do mundo. Ele se formou como médico na Inglaterra. Imagina um médico naquela época, né? Poderia ter uma vida boa. Ele se desprendeu e foi para a China. E eu, com 20 anos, impactado pela vida do Hudson Taylor, eu fiquei 2 anos, sem comprar nada para mim. Eu fui me exercitando, me desprendendo das coisas do mundo. E vira e mexe, eu, às vezes, acabo tomando decisões de me desprender de coisas materiais, doando coisas materiais, dizendo não para certas coisas materiais,
para me desprender. Então, isso tem que ser uma prática. Não adianta eu, uma vez, doei um carro. Não, você fez isso, foi passado. No presente, você constantemente tem que ter atos de crucificar o seu ego, as coisas materiais, se desprender das coisas desse mundo. Imitar a Cristo tem a ver com imitar sua vida no desapego às coisas do mundo. Cristo, ele mais do que qualquer um, poderia ser o cara mais rico, mais famoso, mais influente do mundo na época dele. Né? Mas ele foi desprezado, humilhado, e ele não tinha nada, porque ele se desapegou. Aquele que tinha tudo, e era tudo, se fez nada e não tinha nada, né? Se desprendeu de tudo. Então, ele poderia ser um homem rico, um grande político, precisava de tudo, mas viveu uma vida simples, totalmente desprendido das coisas do mundo. Amar o mundo significa concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Entre aspas, ficar debaixo do controle do diabo. Amém? Irmãos, eu só vou garibar uns pontos aqui e vou passar para vocês esse estudo, tá bom? Eu acho que já avancei demais. Duas pessoas, rapidinho, que quiserem compartilhar. Se os irmãos tiverem que sair, pode sair, fiquem livres. Só um ou dois irmãos, compartilhe alguma coisa que foi importante hoje para você. Podem falar. Gilberto, você quer falar algo? Eu queria mais agradecer, Marçal. Esse estudo está sendo assim bem desafiador. Nos coloca assim bem despidos na presença do Senhor, no sentido de que temos muito que avançar. Eu tenho muito que avançar. Tanto essas coisas de sermos, as coisas que você trouxe de sermos amigos do mundo, e as coisas que você trouxe de sermos amigos de Deus. Essa conta aí ainda não está fechando. Então, que o Senhor tenha misericórdia de mim. E eu queria agradecer, porque está sendo assim tremendamente desafiador. Mais uma pessoa. É muito bom quando os irmãos testemunham, porque edificam os outros, né? Eu cheguei a dar, não o estudo inteiro, né? Cheguei a dar uma parte desse estudo para um grupo de cristãos e a sensação que eu tive é que eles acharam que eu fui muito radical, né? E até eu vi comentários depois, né? Nossa, uma sal, tipo assim, foi exagerado, né? Ah, eu acho que uma mensagem dessa realmente parece uma coisa louca, né, irmãos? É uma palavra assim que você tem que meditar, porque ela vai confrontar tudo aquilo que muitas coisas que a igreja hoje está ensinando, né? E que você, se você começar a pregar isso aqui na igreja, não sei não se a turma vai embora e vai achar que você está muito radical, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a igreja está, assim, 95, sei lá, a grande maioria está presa ao mundo, né? Alguém tem que se levantar para começar a pregar isso e a mostrar que o mundo, a igreja está mundanizada. É essa palavra. Por quê? Porque está amando o mundo. Ney, você é o último aí.
e vamos encerrar. Eu só queria compartilhar que, diante de uma palavra dessa, né, que no final das contas vai contrária a toda a cultura, né, que a gente tem na nossa cabeça sobre servir a Deus, né, contrária no sentido desse mesmo, de a gente não perceber que nós estamos engodados, envolvidos, grande parte dos nossos pensamentos é resultado daquilo que a gente sorveu dos ensinos ao nosso redor aí, né? E uma coisa que me chamou muita atenção foi como pegar tudo isso que o Marçal está dizendo e falar, não, tá certo, né? Porque afinal de contas, é como ele disse, né? Ele apresentou para um grupo e o grupo questionou. Cara, a palavra que me veio aqui quando eu questionei isso no meu coração, né, diante do que ele estava falando, foi compatibilidade com Cristo. O que é compatível com Cristo? Aliás, é o nome da série, né? Imitação de Cristo. Então, é simples, é a gente que complica. É só a gente pegar cada um dos nossos pensamentos, cada um dos nossos atos e ver se é compatível com Cristo, né? Por exemplo, o Marcelo citou lá o pastor sem querer julgar ele ou coisa parecida, mas comprou uma Ferrari. Cara, compatível com Cristo, quando ele disse assim, olha, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Né? Qual que é a compatibilidade com Cristo? Então, obrigado por essa palavra, Marçal. Eu sei que você tem buscado isso, né? Eu entendo que é bem assim, que nós também venhamos ser corajosos e nos levantar contra nós mesmos, assim, sabe? Porque se eu não me convencer a mim, eu vou ser a expressão do Marçal, né? Você é um crente meia boca, né? E não existe meia boca, né? Ou você deixa Cristo operar através de você, e isso com a compatibilidade, né, com ele, ou você está sendo Cristo meia boca. Bom, tudo isso, né, o Ney lembrou bem, e nós começamos no imitação de Cristo e como imitarmos a Cristo. Então, é o processo da imitação de Cristo é a cruz, né? E primeiro a cruz simboliza morte, morte que traz vida, sempre falem isso, viu, irmãos? Morte que traz vida, não fala só morte, né? Porque a morte aponta para algo que acabou, mas a Bíblia fala de uma morte que traz vida. Então, a cruz simboliza a morte que traz vida, né? E para o quê? Para o mundo. Então, nós temos que morrer. E o processo da cruz, então, é algo diário. Viu, Gilberto? Não é algo... Isso aqui foi um evento, tocou. Mas amanhã, quando você acordar, de novo a cruz, se desprendendo dia a dia. É um processo, ok? Então, isso vai se desenvolver como um processo. Agora, você não vai queimar sua casa, queimar seu carro, fazer uma... Não, mas tirar essas coisas do seu coração pouco a pouco e se desprendendo. É isso que esse estudo tem que resultar na vida de vocês. Eu quero me desprender, morrer para essas coisas do mundo. Eu quero... E não adianta só morrer para o mundo. É amar o Pai. Senão você vai ficar como os caras que se autopuniam, né? E só isso não basta. É trocar uma coisa pela outra. Vasni, você pode encerrar com uma oração? Obrigado por hoje. Semana que vem eu vou estar nos legendários, servindo lá, então eu não vou ter condição de estar. Mas na outra semana, não percam, porque eu vou dar um estudo que vai complementar esse, mas é um estudo muito bom. Se você gostou desse, o outro você vai, que é sobre trabalho e fé, ok? Para a gente entender por que nós trabalhamos, né, segundo a palavra de Deus. E então, trabalho e fé, duas coisas juntas.
Assim? Amém. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma vez, Senhor. Tua palavra vem sobre nós, Senhor, vem sobre mim, sobre cada um aqui, de modo a mexer com o nosso coração, Senhor, a tocar em cada um de nós profundamente, Senhor. Te agradecemos por isso. Obrigado, Espírito Santo, porque és tua essa palavra, vem de ti. Queremos ser transformados cada dia, queremos alcançar aquilo que a tua palavra nos coloca e nos ensina, Pai. Obrigado porque o Senhor tem usado o Massal, obrigado porque tem nos dado o privilégio desse tempo. Te agradecemos com toda a alegria, Senhor, por tudo isso, Pai. E ajuda-nos em vivermos de forma completa, de forma plena, aquilo que o Senhor nos ensina, Pai. Em nome de Jesus, damos graças, pedimos. Amém. Amém. Bom final de semana, Deus abençoe. Amém, queridos. Bom final de Abração. semana. Amém. Deus abençoe Obrigado. vocês também. Abraço. Boa semana, mano. Um abração, gente. Até Abraço. mais. E aí, Bené?